Hora 360. Hora 360. Um abraço, são 7 horas e 4 minutos, horário de Brasília. Muito boa noite para você que acompanha a Brado Rádio, ficou aí ligado, acompanhando a nossa programação musical. E para você que ligou agora o seu YouTube, youtube.com/Brado Rádio, muito obrigado, boa noite. Para você que me assiste, para você que me ouve, nós somos a primeira rádio conservadora do Nordeste. E aproveitando, inscreva-se em nosso canal, youtube.com/Brado Rádio. Nós temos também as nossas redes sociais no Instagram. É que eu tenho reparado que ultimamente eu falei Instagram, a gente fala rápido, é Instagram, @Brado Rádio, Twitter, Brado Rádio e Facebook também, Brado Rádio. As nossas redes sociais. E você que nos assiste aí no YouTube, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. É muito importante. Nós precisamos que você faça isso porque existe aí esse algoritmo do YouTube que ele é muito importante para que o vídeo continue em destaque. Muito boa noite a todo o Brasil, você do Rio Grande do Sul, do Amazonas, você do Pará, inclusive do Maranhão, Imperatriz, São Luís, um abraço, você Pernambuco. Ontem, aliás no domingo, nós fizemos um programa recorde, mais de quase 7 horas de transmissão simultânea, tanto para o YouTube como para a rádio, falando sobre as eleições, a cobertura, uma audiência de 15 mil visualizações já no YouTube. Então, muito feliz, muito obrigado. Estamos crescendo. Eu acredito que na sexta-feira faremos um mês de Brado Rádio. Então, dedicamos a você que é conservador, você que é patriota de todo o Brasil, que acompanha o nosso veículo. É isso aí, gente. 7 horas e 6 minutos. Boa noite ao meu amigo Leonardo Dias, que está aqui na bancada. Tudo bem, Leonardo? Boa noite, Timóteo. Boa noite aí aos amigos que nos acompanham. E vamos ver aí o que a gente vai falar sobre o resultado das eleições, não é isso? Falar sobre São Paulo, que a situação ela é complicada, né? O card do nosso programa é Bolos e Covas, o fim de São Paulo. Nós temos um tucano, que é o Bruno Covas, que destruiu o comércio, lockdown, fechou as pessoas dentro de suas casas, as lojas fechadas. Rapaz, tem um vídeo, eu não sei se foi da atribuição do governo de São Paulo ou da prefeitura. Você que me assiste aí em Sampa, mande a sua mensagem, o seu superchat. Eu não sei se foi o governo ou a prefeitura, mas tem vídeos do pessoal soldando portas do comércio em São Paulo, Léo. Isso é muito grave. Isso... Eu vi hoje, Timóteo, até um card, achei engraçado, o segundo turno de São Paulo, um prefeito, né, o Covas, que obriga o cidadão a ficar em casa com a questão da fraudemia, do vírus chinês, e o outro que vai invadir a casa. Então, os paulistanos estão realmente sem saída. Mas eu queria falar aqui, me pedir até desculpa a quem vem assistir, não vai concordar comigo, mas é uma opinião pessoal, não sei se, acho que provavelmente não reflete, né, a opinião da rádio. O quê? Mas eu acho que isso é resultado do fiasco que foi a estratégia do nosso presidente, infelizmente, na ideia de se abster do processo eleitoral. Eu venho falando isso aqui há algum tempo já. Bolsonaro é, sem dúvida nenhuma, o ser humano mais popular de toda a história do Brasil, pelo menos desde Dom Pedro. E aí, ele que tem todo esse capital político, por alguma razão que não se sabe qual é essa, pelo menos não tem justificativa plausível do que foi aí colocado via extraoficial, ele se ausentou do processo eleitoral. Imagine que Lula, lá no auge da sua popularidade, lá quando assumiu a presidência em 2003, ele ganhou a eleição em 2002 e assumiu em 2003. Em 2004, ele percorreu praticamente todo o país para eleger os seus correligionários.
entre candidatos a prefeito do PT e de outros partidos de esquerda. E aí Bolsonaro simplesmente diz, eu não vou participar das eleições. Quer dizer, qual é o sentido disso? A gente sabe muito bem, eu venho falando aqui, que as eleições desse ano, os resultados das prefeituras vão refletir de forma assim direta no resultado das eleições de 2022, na renovação do Congresso, por exemplo, porque os prefeitos das capitais, principalmente, vão ajudar a eleger os deputados, eleger o Congresso. Então, quem é que colocou na cabeça de Bolsonaro que ele não deveria usar a popularidade dele? Aí ele chegou na reta final, mudou, quer dizer, sempre essa situação vai por um caminho, depois tenta voltar e acaba não ficando muito claro. Ele foi lá e simplesmente fez algumas lives no final, e vote nesse candidato aqui e tal, sem ir na cidade, sem gastar a sola de sapato, como o Lula fez, por exemplo, o presidiário fez quando era presidente. E aí pronto, isso daí é resultado, foi um fiasco realmente, porque se Bolsonaro, eu vou pegar o exemplo de São Paulo, que é o exemplo mais claro, se ele colocasse um candidato diretamente ligado a ele, desde o início do primeiro turno, de forma clara, certamente esse candidato estaria hoje no segundo turno e com grande chance de vencer a eleição. Mas o que foi que ele fez? Fez ao contrário. Então os paulistanos simplesmente não tiveram opção. Vai votar no Russomano, que tem toda uma trajetória, inclusive de defesas absurdas contra a própria liberdade, etc. As pessoas foram lá, até o candidato do MBL, né, teve uma votação até, eu acredito, inclusive de eleitores bolsonaristas. Concordo contigo. Porque não tinha opção, vai votar em quem? Votaram nele. Né? Mas, enfim, eu acho que isso daí é o primeiro ponto que eu queria colocar. É realmente lamentável a gente ter uma situação dessa. É um retrocesso para a direita, para os conservadores. Você vê o avanço nas capitais da esquerda retomando espaços que haviam perdido. E isso como desdobramento quase que determinante da ausência do presidente. O nosso presidente tinha quase que a obrigação de interferir diretamente nas eleições desse ano, se colocando, pedindo voto, indo nas cidades realmente mais importantes do eleitorado principal. E, ao mesmo tempo, a postura dele foi tão vacilante, mas tão vacilante nesse contexto, que até onde ele resolveu interferir, vamos assim dizer, pedindo voto com a live e tal, não teve tanto resultado. Porque uma coisa é ele estar lá na cidade, no local específico, participar de um evento político com um candidato que ele apoia, outra é pegar, fazer uma livezinha, botar no YouTube, vote nesse aqui. Vou pegar o exemplo aqui de Belo Horizonte, onde ele apoiou lá um deputado estadual, um menino até bom, Bruno, não é isso? É conservador, de direita. Bruno Engler, mas ele foi lá na última semana, vou apoiar esse aqui. Quer dizer, ele deu uma subida, né? Teve mais votos do um partido isolado, sozinho, teve mais votos do que os outros que tinham uma estrutura partidária, apoio e tudo mais, mas nada que foi assim relevante suficiente para barrar a reeleição do prefeito, que foi um prefeito que se elegeu no primeiro mandato como uma espécie de anti-establishment também, mas ao mesmo tempo foi lá e usou todas as armas necessárias para fazer também a mesma lógica que os outros fizeram em relação a essa questão da fraudemia, de lockdown, de prender as pessoas dentro de casa, de fechar os comércios. Ou seja, um que fez um jogo do sistema, um jogo da esquerda também. Né? Enfim, então fracassou e eu atribuo em grande medida mesmo o fiasco que a direita teve nesse processo eleitoral à ausência do presidente. Um erro de estratégia, Timóteo. Agora, segundo informações do Palácio do Planalto, muitos dizem, inclusive, não sei se foi o general Ramos que colocou no Twitter, foi o Ramos, que a direita não foi fracassada nessas eleições. Não esteve fracassada, segundo ele, a vitória da direita em muitas cidades no Brasil foi boa, representou sim uma vitória do presidente Bolsonaro. Você acha que isso é loucura, então? Olha, eu vi aí, inclusive, não vi direito, mas me parece que ele fez uma espécie de um Twitter, um tweetou, não foi? Uma coisa assim? Foi isso aí. Sobre, nessa perspectiva, eu achei um delírio total do presidente, na verdade, quando ele diz, a esquerda perdeu espaço, porque o PT perdeu prefeituras, o PSOL avançou em grande medida, sobretudo nas capitais, e o que ele chama de conservadorismo é o quê? É a eleição de DEM, de PSDB, porque foi isso que aconteceu. Né? Na prática, a gente viu aí o DEM realmente crescer um pouco em algumas cidades, mas
infelizmente, isso aí que o presidente colocou não tem o menor sentido. E aí cabe a crítica, eu sei que muita gente não vai gostar, eu apoiei Bolsonaro desde sempre, repito, mas é uma opinião minha pessoal. Não cabe você dizer que o conservadorismo avançou em quê? Pelo contrário, nós tivemos foi um retrocesso significativo mesmo, Timóteo. E o Leonardo Dias tem total de liberdade para falar aqui desses assuntos. E, aliás, o Léo é conservador, é direita, conheço ele já. E não existe esse negócio, né, gente? A gente tem que ouvir, tem que entender. E ele está falando com muita base, a realidade é essa. E olha, é o seguinte, tem aí no ponto, 7 horas e 14 minutos, para você que me assiste no YouTube. Deixa eu ler o superchat do Márcio Roberto enquanto isso. Rapaz, tomei um susto. Pensei que o Boulos tinha invadido a rádio. Tá dizendo que você parece com o Boulos, o Márcio. Se defenda aí, Léo. Não, na verdade, eu não usava nem... Comecei a usar barba esse ano, coincidentemente. E até fiz uma aposta aqui que eu iria tirar a barba, né? Se o nosso candidato aqui de Salvador tivesse um percentual mais significativo. Depois a gente vai falar do César, viu? Prefeitura de Salvador. Então, um abraço, Márcio. Tem aí no ponto o Twitter, a enquete que está na Brado Rádio. Você acha que Bolsonaro errou quando não apoiou candidatos em algumas cidades? Qual é o resultado? Quantos votos até agora? Tem pouco. Tem poucos votos aí, participações. Então, vote agora. Está no Twitter da Brado Rádio, @Brado Rádio. Você pode participar se você concorda ou não com o que o Leonardo Dias disse sobre a ausência do Bolsonaro nas eleições deste ano em várias cidades. Tá aí, Brado Rádio, Twitter e Instagram também é Brado Rádio. Nos siga e deixe o seu superchat. Muito importante, nós não temos ajuda, como eu sempre digo, de governo, federal, municipal, casa municipal, legislativa. Nós temos você que é patriota, você que nos acompanha diariamente. São 7 horas e 15 minutos. Vamos falar, Léo, sobre eleições em São Paulo, né? Tem um vídeo no ponto. Eu queria que você comentasse esse vídeo do Guilherme Boulos, um vídeo polêmico, né? Que faz um tempo já. O Boulos está querendo passar uma imagem de bonitinho, né? De animado, de uma pessoa pacífica. E aí existem alguns vídeos, alguns VTs na internet sobre de quem é de fato o Guilherme Boulos. Coloca aí. Um dano na fachada da Fiesp é muito pouco perto do dano que a Fiesp está causando há muito tempo ao povo brasileiro. O prédio foi invadido na noite desta terça-feira durante um protesto contra a PEC 55, aprovada no Senado. Os manifestantes atiraram pedras nas vidraças e soltaram rojões dentro do pátio. Acabou? Tá aí o trecho do Boulos, que é líder do MTST, um movimento que, na minha opinião, é um movimento terrorista, não sei o que o Leonardo acha, né? Destruindo nessa época, acho que em 2014, o prédio da Fiesp. Ele foi preso, inclusive, acho que foi 2 vezes preso, desobedecendo à polícia militar. Então agora ele está passando uma imagem de queridinho, de pacifista, de pessoa preocupada com os mais pobres, mas a realidade, ela é muito pior. Você de São Paulo, você que tem um filho, você que tem um parente, você que tem aí um sobrinho que infelizmente não está a par da política, tem muita gente caindo, tem muito jovem caindo nesse conto furado do Guilherme Boulos. Léo, o que você acha? Olha, é lamentável, é um bandido realmente, um marginal que é possível prefeito de São Paulo, né? Lamentável mesmo. Como você falou muito bem aí, líder de um movimento terrorista que vai crescendo. E aí, como eu falei, eu reforço o descontentamento em relação à ausência do presidente, porque se tivéssemos um candidato de direita, que tivesse o aval do presidente desde o início lá do processo eleitoral, na pré-campanha ainda, certamente esse candidato estaria no segundo turno e nós estaríamos tranquilos. Agora, qual é a opção que tem? Um candidato que vai te obrigar a ficar em casa, certamente passar a eleição ele vai querer inventar um novo lockdown aí, coordenado pelas forças estrangeiras do Partido Comunista Chinês, que é o atual prefeito, o chamado pé na cova, né? E um outro bandido marginal aí também alinhado com o sistema, uma esquerda mais radical. Então aí ficou realmente uma situação complicada. Se o Brasil já está em todas as... São Paulo eu acho que é o
pior, né? Cenário pior possível. E mais lamentável justamente porque São Paulo, querendo ou não, vamos dizer assim, uma espécie de berço ainda do conservadorismo, da resistência em relação à esquerda mesmo. Embora... Lamentável. Lamentável. São Paulo, Guilherme Boulos e Bruno Covas. Aí, como você falou no início do programa, tem vários memes circulando na internet mostrando a quantidade de covas e o Boulos, né, que quer invadir a sua casa, que é um defensor ferrenho de invasões às propriedades privadas. Então, ele defende sim que, aliás, está na Constituição, né, na nossa Constituição brasileira, que se o imóvel ele estiver aí vazio por muito tempo, existe sim a possibilidade de um movimento sem terra. Você sabe como é que é o negócio? A Constituição brasileira, Constituição socialista, né? Apela, tem um dos artigos que fala da função social da propriedade. Então, se você em determinada situação não comprovar... Loucura, né? Aí, ele embasado nisso, tem a invasão, né? Quer dizer que você tem um imóvel, um prédio desocupado, né? Você tem uma propriedade, aí chega um manifestante, chega um grupo, não, isso aqui pode ser utilizado para, como é que fala? Aí ele vai, tem a função social. Que função social. Tem que exercer. Aí, como no caso tem um déficit de moradia, em tese, se aquele imóvel está desocupado, poderia ser ocupado por os moradores, né? É uma justificativa meio sem sentido, aí tem uma interpretação de determinado princípio jurídico, mas enfim, são as aberrações, né, do nosso país. Lamentável. Vamos falar de eleições 2020 em Salvador. Léo, situação do César Leite. A gente estava comentando aqui em off, né, que foi muito ruim, o número foi muito ruim. Você acha que esse número ruim ele se deve à ausência do Bolsonaro em Salvador? Olha, Timóteo, primeiro são duas formas de analisar. A ausência do Bolsonaro, eu não sei em que medida pesou de forma significativa nesse caso específico de Salvador, porque se ele fosse vir para cá para pedir voto aqui, eu acho que talvez nós tivéssemos um resultado melhor. Afinal de contas, ele teve em 2018 cerca de 35% dos votos em Salvador, e as pesquisas indicam, as próprias pesquisas do próprio sistema indicam, dos institutos, né, mais conhecidos, que ele teve uma certa elevação desse patamar. Mas aí qual é a grande questão? Ele vir a Salvador pedir voto é uma coisa, ele botar uma foto, esse é meu candidato, isso não adiantaria, como não adiantou em outras cidades, onde ele fez isso diretamente, e eu acho que não adiantaria em Salvador. O caso do César Leite é mais atípico, né? Porque a gente está em um estado onde a esquerda tem a hegemonia de forma mais concreta, mais assim, clara, de forma assim, quase que absoluta, em relação aos outros estados, mas, além disso, ele vem enfraquecido como pré-candidato, a forma de você identificar que o resultado possa ter sido positivo, considerando que veio sem um partido nenhum, sem nada, sem dinheiro, foi o candidato que teve o menor custo do voto, se não me engano, gastou cerca de 50 mil reais apenas na campanha, enquanto para as pessoas que estão em casa terem uma ideia, o prefeito gastou 11 milhões, o que se elegeu com a estrutura de 15 partidos, diversos... Quanto é que o César gastou? Vereadores. Se eu não me engano, acho que cerca de 60 mil reais, oficialmente. Então foi o menor custo por voto, e as pesquisas colocavam ele com 1%. Chegou ali a 4%, que representa em torno de quase 60 mil votos. Eu não sei até que ponto a gente pode dizer que foi um fiasco ou não. Eu posso dizer que foi abaixo das minhas expectativas, considerando que eu imaginava que ele herdaria naturalmente os votos de uma parcela do eleitorado, aquela parcela que a gente considera como um eleitorado mais à direita, conservador, que mesmo na Bahia, mesmo em Salvador, mesmo sendo um pouco menor, ainda tem um certo patamar que a gente pudesse colocar ele ali nesse percentual. A gente estava falando de internet. Você acha que as redes sociais não surtiram tanto efeito? O César Leite foi eleito o candidato com o maior número de seguidores, maior movimentação nas redes sociais, Facebook. No Facebook, inclusive, né? Eu acho que mais no YouTube, não, mais no Facebook do que no YouTube. Você acha que isso também foi página virada esse ano? Mostrou que não tem mais o mesmo resultado de 2018? Eu acho que aquela lógica do voto de rede social, voto de opinião, aquele voto da internet, sem o contato direto, que existiu assim de forma grande, absurdamente elevada, foi na eleição de 2018, com o Bolsonaro, que elegeu vários deputados, surfadores da onda aí, que depois acabaram traindo o presidente.
Mas isso não acontece mais. Se a gente pegar os resultados não só de Salvador, mas de todas as capitais aí de cidades, aqueles que se colocaram como conservadores de direita, fazendo campanha, praticamente uma campanha virtual, fracassaram de forma assim vertiginosa mesmo, né, em relação às eleições passadas. Você diz os candidatos também do PRTB, né? Nenhum candidato, né? E eu vi alguns candidatos reclamando, mas a realidade é essa, como você disse. Eu vi muita gente fazendo campanha de internet. Muita gente no YouTube, fazendo vídeos, no Instagram. A eleição de vereador em si é uma eleição mais disputada. Muito difícil. Muito pior do que a eleição de deputado. Porque a eleição de deputado você consegue o voto de opinião. Você vota, o cara vota, você não conhece diretamente. Mas a eleição de vereador, onde você tem influência direta das comunidades, os líderes comunitários do dia a dia, a ação do setor público nos bairros mais populares, você vê diretamente a necessidade do contato mais direto, do voto no varejo mesmo, né? E então esses candidatos pecaram, ao meu ver, por essa ausência de perceber isso, de tentar mesmo chegar diretamente com um trabalho mais direto mesmo com a comunidade. Caminhadas, você diz? Sim, faltou, não sei exatamente, cada caso é um caso, né? Mas em geral é um equívoco achar que se repetiria 2018. o que aconteceu em 2018. O voto direto de internet e rede social. Faz um vídeo lá e não sei o quê. Como nós temos aí vários deputados aí eleitos hoje, na eleição de 2018, que se elegeram assim. Muito bem votados apenas porque estava lá com a imagem vinculada a Bolsonaro na internet. Essa eleição comprovou que isso não acontece mais. Olha, analisando a candidatura do vereador Alexandre Aleluia, que hoje esteve presente na primeira edição, às 9 da manhã, do Hora 360, eu faço essa análise. O Alexandre é conservador, um vereador de direita, né? O Léo conhece muito bem ele, mas ele não fez campanha para essa base conservadora. Ele falou hoje aqui algo muito importante, eu queria que você analisasse. Ele fez campanha para o povo real com um conteúdo conservador. Os discursos nas comunidades, onde ele visitava, onde ele fazia as caminhadas, o que ele disse, ele falava com o povo real de conteúdo conservador. Obviamente muito mais simplificado, não chegou a ficar fazendo citação de autores, nada disso, Red Pill, né, que a gente sabe. Ele foi bem sincero com o povo, disse das verdades, falou de liberdade, falou de igreja, falou de Deus, falou da família. E eu vi isso, eu vejo como algo muito importante, porque o povo parece, a galera conservadora, o pessoal de direita em Salvador, fez campanha para a classe média, voltado ao público Red Pill, ao público conservador de direita, o pessoal que vai na manifestação na Barra de domingo. Eu acho que faltou esse entendimento. O que você acha? O Alexandre, como candidato à reeleição, ele já tinha essa percepção, claramente, né? Ele tem um trabalho de base das comunidades, tem os líderes comunitários, ele como vereador atua diretamente nos bairros. Então, por conta disso, ele teve uma votação. Eu acredito que, claro, que ele também teve votos de conservadores, votos de opinião, sim. votos em função da atuação dele da internet, claro, pessoas que acompanham ele nas redes sociais. Mas eu acho que desses votos, acho que uns 30% desse público, votos de opinião, viu? Talvez nem tanto, viu, Timóteo? Eu acho que nem tanto. Menos, né? Se eu não me engano, ele teve uma voto. Quantos votos o Alexandre teve? O Alexandre teve 10.154, se não me engano. Mas esses 10 mil votos, eles são proporcionalmente maiores do que 10 mil votos representaram na eleição passada, por exemplo. Sim. Porque, sem dúvida nenhuma, eu não sei exatamente qual foi o percentual, mas essa provavelmente foi a eleição com maior abstenção de todos os tempos. Sim, já foi dito isso. Então, isso daí faz com que os votos sejam mais disputados, né? Proporcionalmente, o percentual, até se for dividir ali, não sei quanto menos, o percentual ali, ele tem maior do número de votos válidos, mesmo com uma quantidade maior de candidatos. Essa eleição também teve uma quantidade maior, teve isso também, porque com a ausência das coligações, os partidos ficaram obrigados a tentar lançar o máximo de candidatos possíveis para preencher as vagas, né? Para atingir o quociente eleitoral. Então, por tudo isso, a votação dele foi bem maior. Quase que praticamente dobrou, se você for analisar proporcionalmente, né? Mas, no caso dos outros, eu acho que faltou um pouco disso. Essa interpretação de que o voto de rede social não... Eu acho que não faltou um pouco, não. Faltou muito.
faltou muito. Eu vi alguns candidatos, né, com todo respeito a todos eles, aliás, alguns estiveram aqui, doutora Clarice Saba, o advogado, como é o nome dele, Leandro de Jesus também, pessoas agradáveis, mas eu achei, inclusive acho que eu falei para a doutora Clarice aqui no estúdio, falei, doutora, eleição para vereador é muito disputada, mais de 1.800 candidatos, então a senhora está fazendo caminhada na rua, está visitando periferia, não, a gente está fazendo um trabalho bom de internet, é a mesma coisa, sempre dito isso, né? Trabalho de internet, sim, trabalho de rede social, e o que você está dizendo é algo muito importante, eu estava refletindo desde ontem, durante esta madrugada. A internet não teve o mesmo peso de 2018 com a eleição do Bolsonaro. Óbvio que existem muitas diferenças, até mesmo com a cidade de Salvador. E eu vi esses candidatos do PRTB, os candidatos de direita, perdendo muito tempo nesse sentido, né? Então, como a gente estava falando, o Alexandre Aleluia, ele teve um voto aí, na quantidade total, 10 mil votos, 10.154 votos. O Léo falou que acredita que menos de 30% foram votos de opinião, votos de pessoas que sabem do jogo, do sistema político, os conservadores, direitistas. O restante, voto de pessoas da rua, né, que ele foi buscando, comunidades que ele já tem um trabalho. Então isso é muito importante, ainda mais na capital baiana. Por isso que eu também acho que a votação do César Leite deve ser valorizada, porque ele não tinha estrutura para fazer esse trabalho também. Ele, com a rede social um pouco reduzida, mas mesmo assim foi o que teve o maior engajamento entre todos os candidatos, sem gastar muito dinheiro, pouquíssimo, a campanha praticamente precária em relação ao recurso financeiro, assim, o mínimo possível mesmo, e ele conseguiu ter ali um percentual ainda um pouco acima do que as pesquisas previam. Sim, as pesquisas davam ao César Leite 2%, davam 1%. Não, as pesquisas colocavam o César Leite ao lado de Bacelar. Quem é Bacelar? Eu fiquei injuriado quando eu descobri isso, quando eu li isso a primeira vez. Colocaram abaixo do Bacelar o César Leite, colocaram o César Leite atrás de Olívia Santana, colocaram, a produção está dizendo, é verdade, colocaram o César Leite ao lado do Rodrigo Pereira, do Partido da Causa Operária. Então, óbvio que surgiu aí um complô, um conluio da comunicação, da imprensa, da mídia, para abafar o nome de César Leite. Se o César, inclusive, tivesse o nome dele real nas pesquisas, porque eles têm os números reais. Realidade é essa. Fique pensando você que eles não têm números. Os partidos, o Léo sabe disso, os partidos convocam em pesquisas internas, pesquisas compradas pelos partidos para saber justamente o que está acontecendo. E eles tinham esse resultado do César. Tinham o resultado do César de 6%, eu já fiquei sabendo, 7%. Né? Eu não sei se ele caiu, ou não sei se as pesquisas foram erradas, mas durante a campanha me disseram, né, de outros candidatos, eu não vou falar quem, mas o candidato disse, olha, César em Salvador tem mesmo de fato 6, 7%. Né? Então, eu acho que se os números fossem reais, o César ele teria aproveitado melhor essa campanha. E a gente sabe, né, não teve dinheiro de campanha, não teve nada. O nome dele, que é muito importante ainda, Salvador, pessoas que não conhecem o César Leite, pessoas que estavam furiosas com a gestão Assemineto, com o que aconteceu durante esse lockdown, na pandemia, não quiseram votar no Bruno Reis, mas não tinham outra escolha, e não conheciam o César, não tem campanha, não tem nome, não tem rádio, não tem televisão. No debate, se pelo menos o César fosse convidado no primeiro debate, naquele da Band, eu acho que foi o único, né, com maior audiência, ele teria, sim, um resultado melhor, eu acredito. Não tenho dúvida nenhuma. Eu reafirmo, o candidato mais preparado dessas eleições. Com certeza. De longe, mais de longe mesmo, foi o César Leite. Se tivesse um debate com qualquer um, ele venceria. E como você colocou muito bem, faltou mesmo foi visibilidade. Agora, tem um outro ponto aí, que eu não sei em que medida influenciou todos os candidatos, a redução da votação, que não serviu também, que não serve para identificar apenas o caso de Salvador, aqui Bahia, mas praticamente todo o Brasil, que eu vi foi o seguinte, a questão da pandemia, da fraudemia do vírus chinês. E aí eu confesso que eu mesmo errei essa análise. Eu não sabia, e isso ficou claro apenas ontem para mim, na eleição mesmo, o grau o estrago que foi feito na cabeça das pessoas mesmo de acreditarem nessa narrativa do vírus. Porque verdade. Eu tive a oportunidade de percorrer pelo menos 2 cidades aqui da região metropolitana ontem, em Salvador também. As pessoas assim, usando máscara, sem sair de casa mesmo, praticamente as eleições mornas e que refletiu na abstenção mesmo. E o que eu percebi também que muita gente da direita também, infelizmente,
ainda compra essa narrativa do vírus, né? E aí isso também influenciou bastante. Tem como ver aí os dados de abstenção? Da abstenção de Salvador, pelo menos. O Diogo vai buscar os dados, mas é verdade, você está certíssimo. Eu fui votar, eu fiquei não peguei fila nenhuma, fiquei 3 minutos. Eu cheguei no colégio ali no Sartre Koch, né, bando de peru esperando o prefeito Assemineto, né, acho que ele vota lá no mesmo lugar, não sei se é ele ou o Bruno Reis, acho que é o Neto, né. Eu cheguei, nossa, eu vi a movimentação e falei, pô, tá lotado. Mas aí eu consegui encontrar uma vaga, parei, subi as escadas, não tinha ninguém. Em 2018 você não conseguia andar no mesmo colégio, no mesmo horário, não tinha ninguém. Aí eu peguei e falei com o mesário, rapaz, só tem eu. Rapaz, tá vazio o negócio aqui. Aí votei em menos de 3 minutos. O que o Léo tá dizendo aí é certíssimo. Pessoas da direita, Léo, que não foram votar. Eu conheço pessoas, eleitores aqui de Salvador, né, que estavam dizendo, vou votar em César Leite, vou votar em Aleluia, vou votar em Leandro, e não foram votar, e não apareceram, ficaram em casa. Sim. Esse negócio também é um engodo falar que eleição no Brasil aliás, a população já está vendo, não é obrigatória. A eleição, ela não é, ela tem, o cara paga uma multa. O que foi, produção? Em Salvador, 26 pontos, quase 502 mil eleitores não votaram ontem, não compareceram à sessão eleitoral. Então, se somar os votos brancos e nulos e com os ausentes, quase 600 mil ausentes, né? 682 mil, então recorde, né? Foi recorde? Quase 36%. Número significativo. De votos que não foram para nenhum candidato. Um número significativo, né? Sem dúvida nenhuma, se tivesse segundo turno, definiria a eleição, né? Ou pelo menos levaria a eleição para o segundo turno. Rapaz, é o que eu estava dizendo. Tem muita gente que disse que ia votar no candidato conservador e não foi. O Léo falou, tem muita gente que compra essa narrativa do vírus, né? Gente com medo. Isso daí eu vi assim de forma muito clara. E eu admito o erro da análise, porque isso realmente reflete o fato de que mesmo a gente que consegue sair da bolha, perceber o que está além do nosso ambiente que a gente está inserido, a gente falha também em perceber isso, que é o quanto essa narrativa influenciou muito mesmo, mas continua influenciando ainda as pessoas realmente ficarem em casa. O que o Gervásio disse é muito importante. Como é que a direita baiana convoca uma carreata contra o coronavírus? Uma carreata contra o lockdown. O certo é o povo na rua, né? Então, se você convoca uma carreata, você já vai estar confirmando o que a prefeitura, o que o establishment está dizendo, né? O que as mídias estão falando. É a mesma coisa de convocar manifestação online, a produção está dizendo. É verdade. Você vai estar legitimizando o que os outros dizem, o que esses políticos estão afirmando sobre o lockdown, sobre o alto risco do coronavírus e tudo mais. Então, o povo, a direita, tem que sair, tem que fazer mais. Não pode ficar aí concordando com aquilo que a mídia fala. Não, vamos fazer manifestação na rede, vamos fazer live. Gente, a gente precisa andar na contramão desse sistema. Timóteo, eu vou fazer aqui uma outra crítica ao presidente. O pessoal que está nos acompanhando certamente não vai gostar, pode não gostar, mas eu vou... Microfones abertos, manda a brasa. Minha opinião pessoal. Pode falar. Um outro fator, além de todos esses que eu já citei aí no comentário inicial, que também influenciou de forma assim muito grande, foi a ausência de um partido diretamente ligado à direita. Você veja que da outra eleição em 2018, quem estava no PSL recebeu votos, né, de graça e se elegeram. As pessoas, o eleitor, mesmo o eleitor de direita, que não é um eleitor comum, que é tão influenciado pela mídia, ele quer que o candidato esteja em um partido de direita. Ele vai lá, olha, esse partido é o DEM, não sei o quê, e ele não tem a confiança mesmo. Às vezes o cara que está no DEM tem um viés de conservador mais do que o outro que estava lá na época no PSL, que era o partido do presidente. Isso aconteceu. Então, essa postura em relação à ausência de criação do Partido Aliança, isso não tem justificativa nenhuma. Quer dizer, o presidente já tomou posse em janeiro de 2019, nós estamos terminando o ano de 2020 e ele não conseguiu criar o partido. Aí vai botar a culpa em quem? No TSE? Não tem sentido. Quer dizer, o Paulinho da Força criou o partido em três meses.
A igreja lá, uma igrejazinha vai lá e cria outro partido em um mês, colhe assinaturas. Acho que o Isidório também foi tempo recorde. Foi o outro, o Kassab, na época, criou também. E não tem segredo, você tem o quê? Você tem que ter 500 mil assinaturas divididas em 9 estados do país proporcional. Agora a legislação prevê que os apoiadores que dão apoio mesmo à criação do partido não podem estar afiliados a outros partidos, que foi a interpretação do STF para limitar o número de partidos. Se o presidente da República, com a popularidade que tem, quisesse realmente criar esse partido, ele faria isso de forma imediata. Ele não colocaria, por exemplo, na frente do partido pessoas que notoriamente são ligadas à esquerda. Isso prejudicou Quem também. são, Léo? Diga aí. Eu não sei citar nome, acho que melhor não citar nomes, para não ocorrer injustiças, mas tem pessoas que estão na frente diretamente do Partido Aliança que notoriamente são de esquerda. Isso aí já foi denunciado por diversos influenciadores já. Então, isso também é uma falha, não tem o menor sentido. Você pode colher as assinaturas em uma semana com a popularidade que tem, um mutirão, e depois ficar apenas pressionando o TSE. Tem partido que foi criado aí o ano passado. Tem um tal de Unidade Popular, se eu não me engano. Qual é o número do partido? 80, se eu não me engano. Já participou dessa eleição já. Quer dizer, começou a ser criado depois de Bolsonaro, né? E aí ele vai lá e não cria um partido, não tem sentido. O presidente está sendo tolhido, não se sabe por quem, a não usar a popularidade que ele tem. Isso prejudicou, sim. Prejudicou muito mesmo, Timóteo. Esse é um ponto que eu queria colocar, porque eu acho que se tivesse um partido, imagine um partido como a Aliança, organizado, onde os conservadores e até os liberais pudessem também se agregar para concorrer ao processo eleitoral em todas as cidades do Brasil. As pessoas não estariam desnorteadas, como é o caso de São Paulo, por exemplo, onde muita gente não foi votar, ninguém vai votar no Russomano, que tem um histórico de cerceamento de liberdade e tudo Quase mais. matou a mulher do Caixa. E votaram no candidato do MBL. Imagine, o MBL, que é um movimento claramente oportunista, vinculado ao sistema, e certamente muitos bolsonaristas, por falta de opção, chegou na urna, qual é o menos pior que tem desse aqui, e colocaram pra gente. Foram lá e colocaram no tal do Mamãe, como é o nome? Não me faltei. Mamãe, enfim. Olha só, 7 horas e 41 minutos, coloca na tela a enquete. Para você que estava pensando, não, o Leonardo está errado, ele está fazendo, só ele diz isso aí. Tem aí, o negócio tá... Tem no ponto aí, Diogo? Coloca pra gente. Tá no Twitter da Brado Rádio. Se você quiser votar, participe lá do nosso Twitter, Brado Rádio, a enquete. Aí, tá na tela. Deixa eu pegar aqui no meu celular que eu não enxergo no retorno. Você acha que Bolsonaro errou quando não apoiou candidatos em algumas cidades? Já 166 votos. Tá fraco ainda. Vamos lá, gente. Votando. Você acha que o Bolsonaro errou quando não apoiou candidatos em algumas cidades? Sim, 42%. Não, 58%. Então, pela primeira vez, temos uma enquete aqui no programa de rádio disputada. Tem uma questão aí que as pessoas não compreendem. Eu vou dizer mais uma vez, de forma muito clara. Bolsonaro deve apoiar um candidato e esse candidato pode trair, pode ser um traíra. Realmente é uma possibilidade. Ninguém vai negar que existe a possibilidade de alguém, um oportunista, um surfador lá de onda, chegar lá, ser candidato a presidente, a prefeito de determinada cidade, ter o apoio de Bolsonaro e depois virar as costas, como aconteceu com vários aí que surfaram na onda bolsonarista em 2018, como deputados e governadores. Mas isso daí é apenas uma possibilidade. Você que está me assistindo aí, você que é homem, por exemplo, se sua mulher te trair, você for um corno, você vai virar homossexual ou vai partir para outra? A possibilidade da traição existe sempre, mas não tem justificativa de você se ausentar do processo eleitoral. Era obrigação do presidente de tentar eleger, talvez até o menos pior. Não vou dizer também que nós tínhamos diversas opções maravilhosas em todo o país, entendeu? Mas ele tinha a obrigação de apoiar alguém. E apoiar, eu digo diretamente, indo na cidade lá. E o ideal não era nem ele pegar o que já estava lá, ele identificar alguém lá, dele próprio, e até mandar para determinada cidade para ser candidato, que certamente, se tivesse com o apoio dele desde o início da pré-campanha,
estaria ou eleito ou estaria no segundo turno em praticamente todas as capitais, sobretudo nas capitais da região sul e sudeste, como é o caso, por exemplo, de São Paulo. Eu não tenho dúvida nenhuma que se Bolsonaro tivesse apoiado um cachorro, e eu falei isso aqui, um cachorro vira-lata para candidato a prefeito de São Paulo, desde o início da pré-campanha, esse cachorro vira-lata estaria hoje no segundo turno. Você acha que o Bolsonaro demorou muito? Ele não usou a popularidade dele que ele tinha, orientado não se sabe por quem, mas foi um erro assim absurdo que não tem justificativa. Pessoas podem não gostar, mas eu vou ficar continuando defendendo essa minha interpretação. Não, mas você tá... Tô vendo pela enquete aí, não é? Tem muita gente que concorda contigo. Tá aí, ó. 181 votos, já pulou para 190 votos. Tem aí o resultado sim, 41% e não 59%, mas 41% dizendo que sim, que o presidente errou. Tem aí na tela? 41% dizendo que sim, que o Bolsonaro errou. Se você ainda não participou, acesse o nosso Twitter, Brado Rádio, já aproveite e siga o Twitter. Aí, sim, tem muita gente que também concorda contigo. Não é algo como nos últimos programas. Eu já vi aí algumas interpretações sobre o fiasco da direita nesse processo eleitoral municipal aí, de ontem. Já tem outros que dizem que não, fomos bem. Varia muito entre os formadores de opinião de direita, Timóteo. Então tem uns que falam, o PT diminuiu o tamanho. Quer dizer, você... Mas eu vi, a maioria concorda contigo, viu, Léo? Falando sério, a maioria concorda, diz que o Bolsonaro errou. O dos influenciadores no Twitter, a maioria, pelo que eu vi desde ontem, tá concordando contigo. Sim. E eu vi algumas opiniões assim, por exemplo, precisamos entender que a esquerda fez um trabalho de base de 30 anos através da ocupação de espaços gramsciana e tal. E aí eles invertem a lógica que o próprio professor Olavo ensinou a todo mundo, né, que foi o pioneiro de trazer essa interpretação, que na verdade nós já somos maioria, nós não precisamos fazer necessariamente esse trabalho. O professor explica, é o trabalho de base de militância, de formação, mas não é você chegar para refletir necessariamente no processo eleitoral, entendeu? O que acontece é que nós somos maioria e uma minoria vai lá de forma organizada, determina os espaços, inclusive influencia no resultado eleitoral. Um partido de direita, por exemplo, como eu falei, é talvez um pré-requisito desse de organização. Mas isso não corresponde necessariamente a você ter que fazer um trabalho de formação cultural, não sei o quê, porque a hegemonia cultural de esquerda, ela sofreu um rombo. Hoje, você fizer uma pesquisa hoje, você vai duvidar. Vamos lá, vamos pegar aqui. Aborto. Contra a favor do aborto. Eu lhe garanto que 80% contra. Mais? Até mais. Mais. Armamento civil, 90%. A favor. Pois é. Qual é outra pauta? A questão de ideologia de gênero. Contra. Então, nós temos a maioria da população apoiando as pautas mais significativas da direita, dos valores e tudo mais, que esse trabalho de base nesse sentido perde a lógica de ocupação, como foi feito de forma invertida. E eu vejo muito também, Timóteo, que eu queria falar, aproveitar aqui o momento, essa questão da direita lacradora, que tem também, infelizmente, que são esses formadores de opinião, esses youtubers aí que surfaram na onda, mais na onda olavista mesmo, aprenderam tudo com Olavo de Carvalho, e hoje alguns dizem até que Olavo de Carvalho não influenciou na eleição do Bolsonaro, porque não conhece porque votou em Bolsonaro, mas não conhecia Olavo. A grande realidade é que você que votou em Bolsonaro e não conhece Olavo, você simplesmente chegou muito depois. Você pegou a onda já andando, porque se não fosse Olavo de Carvalho, provavelmente Bolsonaro não teria a menor chance. Seria visto como um racista, um homofóbico, etc. Mas, enfim, é como aquela história do marketing multinível. Você tem lá um cara que chega primeiro e aí monta uma rede abaixo dele, vai crescendo, a rede que está abaixo dele vai crescendo muito mais. A rede do Bolsonaro cresceu mais do que a própria rede do Olavo de Carvalho, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que esses youtubers lacradores, o que eles fazem? Fica tirando foto com o cachimbo na boca, com cigarro, eu sou conservador, não sei o quê, e fazendo sempre uma ânsia de comemorar, mesmo na derrota, sem sentido. O que os caras fazem? O cara vai lá, esse tal de Bolsoringa, uma verdadeira palhaçada para mim, com todo respeito a quem ficou multiplicando isso aí. Quer dizer, a revista Isto É, que é uma revista vinculada ao sistema, que tentou fazer várias capas para derrubar Bolsonaro,
fez uma revista que não tem a menor relevância, faz uma capinha lá, não sei o que, aí vamos ironizar. Aí Bolsonaro ajudou a reeleger Bolsonaro. Enquanto isso, na vida real, os esquerdistas estão estuprando os conservadores, nós da direita, na vida real mesmo, que é o que importa. Enquanto isso, a gente está lá comemorando não se sabe o quê. Tem os deputags também, que são os deputados que foram eleitos apenas para levantar hashtag nas redes sociais. Quer dizer, não tem projeto, aí fica o tempo inteiro a gente sempre na defensiva. Quer dizer, o deputado eleito, mas está lá, vamos tentar tirar de pauta tal projeto da esquerda. Vamos fazer, ao invés de a gente para o ataque, para encurralar esses marginais de esquerda, o que acontece? Os nossos deputados estão sempre nas redes sociais defendendo, comparecendo até que quem ganhou a eleição foram eles, os esquerdistas, não a gente, entendeu? Então esses formadores de opinião de youtuber, esses youtubers de Twitter, alguns, não todos, que surfaram na onda, eles também contribuíram para fazer o presidente, em alguma medida, se afrouxar. Porque eu não posso acreditar, Timóteo, que aquela reunião que vazou lá do mês de abril, que o presidente não sabia que estava sendo filmado, onde ele ficou muito clara a postura dele em defesa realmente do povo brasileiro, praticamente sozinho ali, a reunião que o ministro Traíra Moro queria vazar e conseguiu vazar através do ex-membro do STF, né? O Celso de Mello. Quer dizer, ficou claro que o presidente até então ele estava claramente ali na linha reta defendendo tudo que ele se propôs a fazer, inclusive as pautas que foram vitoriosas nas eleições de 2018, as pautas conservadoras. E em algum momento ocorreu a mudança de postura do presidente. E isso aconteceu também em função desses que estão aí. Eu não sei se tem alguém até escrevendo aqui com raiva porque eu estou falando a verdade. Mas o presidente precisa, na verdade, ser cobrado. Ninguém aqui é contra Bolsonaro, pelo contrário. Mas ele precisa tomar uma postura de defesa. Ele foi eleito com um discurso antissistema, não para se adaptar ao sistema. Agora, é diferente você continuar fazendo um discurso antissistema sem efetivamente tomar uma medida direta contra o sistema. Compreende? Isso daí é o que aconteceu, pelo menos do mês de maio para cá. Inclusive, a postura em relação a alguns que foram perseguidos pelo inquérito do STF. Alguns desses também são lacradores, também não tem como negar, desses que eu citei, que quer aparecer, mas tem outros que não, tem outros que estão fazendo seu trabalho sério ali, que ajuda na formação da opinião, e simplesmente não teve nenhuma palavra ali do presidente, o que é que está acontecendo, né? Tem gente até que está usando tornozeleira eletrônica até hoje, porque criticou o STF. Enfim, isso está refletindo, isso daí, inclusive um pouco de decepção por parte do eleitorado, nessa postura um pouco vacilante do presidente. Entendeu, Timóteo? Eu entendi sim. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes e telespectadores também entenderam. São 7 horas e 51 minutos. Um abraço para você que nos ouve de todo o Brasil pela Brado Rádio. Nós somos a primeira rádio conservadora do Nordeste. E para você que me assiste pelo YouTube, inscreva-se agora em nosso canal. Deixe o seu like agora. Deixe aí o joinha e ative o sininho de notificações. Vamos mudar de assunto. Lauro de Freitas, Leonardo, você que é um excelente cientista político. Quero saber como é que você avalia a reeleição, lamentável reeleição da Moema Gramacho em Lauro de Freitas. Inclusive, eu perguntei para ele há um tempo, nós tivemos um café, eu falei, rapaz, eu acho que o Teobaldo vai levar em Lauro. E Eduardo Viana e Leonardo Dias disseram para mim, os únicos, não, Moema vai conseguir a sua reeleição. Acertaram, viu? Timóteo, algo assim que para mim não era tão difícil de prever. Você vai na cidade, você vê uma cidade... Lauro de Freitas, para quem está acompanhando a gente que não é daqui da Bahia, é uma cidade bem integrada com Salvador, na região metropolitana. Para quem está aí em São Paulo, é como se fosse o ABC, né? Você está em uma cidade e já passa para outra. Mas tem os problemas específicos também de uma cidade desorganizada e tudo. Tem o eleitorado que é muito dependente da estrutura do poder público da prefeitura, então dificilmente quem está com a máquina na mão, né, como o pessoal costuma dizer, perde uma eleição. E o PT sabe muito bem fazer isso. O clima da cidade dava para ver que ela seria reeleita e também lamentável também, né? Se eu não me engano, vai para o 4º mandato, já como prefeita já. Teve apenas um hiato aí entre os 2 primeiros.
E aí representa o reinado que o PT tem na Bahia, né? Ô, Léo, mas a cidade está destruída, rapaz. Como é que o povo, né? O que você estava dizendo, né? O povo ligado à máquina, muitos funcionários, o Estado, aliás, até acho que o Mauro Cardim, que inclusive foi candidato também, teve uma votação humilhante, né? Quantos votos ele teve, o Mauro Cardim? 600 e poucos votos em Lauro, candidato 14 do PTB lá em Lauro. E ele estava dizendo o seguinte, né? Que a máquina ela é inchada em Lauro de Freitas. A situação em Lauro ela é complicada porque o PT, também através do governo do estado, alimenta muita gente ali naquela região. Quantos votos o Mauro Cardim, Diogo? O candidato, inclusive, que defendia bandeiras de direita, do Bolsonaro. Eu não sei se o Mauro Cardim é de fato direita ou conservador, mas foi o único em Lauro de Freitas que colocou uma foto do presidente na sua campanha. Você acha que ele é conservador, Léo? Olha, o Mauro Cardim, se eu não me engano, ele era secretário dessa gestão do PT até recentemente. Então, fica difícil acreditar que ele é conservador. 639 votos o Mauro Cardim. Votos. É, sem dúvida alguma, uma votação pífia, né? Horrível. Para candidato. Não, nem lá. Ficou em que local ele, entre os candidatos? Ficou em... Acho que penúltimo, né? Só perdeu... Quinto lugar de 6 candidatos. Eu acho que nem para vereador na própria cidade de Lauro ele venceria. Votação pífia, mas aí é difícil, o eleitorado percebe isso, né? Quem é de direita aqui, é uma parcela pequena lá no município, certamente, não iria votar dele. E a questão do voto útil fez, talvez, votar no candidato que estava contra o PT, que tinha um pouco mais de viabilidade, mas que também não logrou êxito, né? Rapaz, gastou bastante, viu? Gastou muito dinheiro o Teobaldo. Olha, e a situação de alguns vereadores? Eu entrevistei o Tenóbio, que foi eleito, parabéns ao Tenóbio, foi eleito pelo partido do Democrata, né? O DEM, e ele está sendo perseguido em Lauro de Freitas. A coligação da Almoema, 18 partidos o processaram, estão perseguindo o Tenóbio em Lauro, e graças a Deus ele conseguiu essa eleição. Ele disse aqui pra gente que é conservador, que sempre foi conservador, e que inclusive parabenizou a Brado Rádio por essa voz. Ele é dono também do site Burburinho News. Você conhece o Tenóbio? Não, eu já vi alguma coisa sobre ele, alguns vídeos nas redes sociais circulando, mais a título de comédia, assim, criticando... É ironia que ele faz. O poder público. Eu achei até um trabalho interessante, os vídeos bem editados. Preciso conhecer mais, mas eu acho que é interessante a gente se aproximar e ver, até porque ele, pelo que eu vi, pelo menos ele tem já um viés, assim, de algumas ideias parecidas, pelo menos próximas do que a gente pode chamar de conservadorismo. Não, ele teve 1.000 e poucos votos. Ele foi um dos mais votados na cidade de Lauro de Freitas. Ô Léo, falando também a gente falou do Mauro Cardim, que perdeu, né? Foi o candidato do PTB, número 14. Nossa, votação terrível também. Ele não venceria nem para vereador em Lauro com esse número, 400 e poucos votos. Em Lauro, acho que você precisa de 900, 1.000 votos para conseguir uma vitória, né? Dependendo do partido. Vamos falar do candidato do extinto Movimento Brasil Livre em Lauro de Freitas, o Siqueira Júnior. A gente falou mais cedo. Inclusive tem um trecho, um corte do programa, tá lá no nosso Instagram, se você quiser assistir. A gente fazendo o comentário sobre o Siqueira. 43 votos, Léo. 43 votos? Olha, eu acho, inclusive... Eu não vou assim... Você pode até achar que eu exagero, mas eu acho que a votação dele foi até maior do que o grau de importância que tem o movimento como um todo. Olha aí. Não sei se é um pouco pesado, mas é verdade, porque é um movimento de uma pessoa só. MBL Bahia, só tem ele. E aí ele diz... Só tem ele e ele. É, um movimento... Que movimento que de uma pessoa? E um cara que está lá o tempo todo ligado ao esquema de prefeitura, pedindo o cargo para um, para outro. Então... Foi até maior, porque 40 e poucos votos, até uma votação que ele deveria comemorar, né? Peraí, você é mal também, cara. Que isso? O cara deve comemorar o quê? 42 votos? 41. Não, 41. Proporcionalmente, não, por incrível que pareça, proporcionalmente, em relação à importância que o movimento tem como um todo, foi até uma votação significativa, positiva para ele. Rapaz. Né? Mas mostra, né, o descrédito desse movimento. Não existe. Na verdade, o que existe é o seguinte: em algum momento a mídia local deu espaço por interesses, outros interesses, ao suposto movimento que nunca existiu, né?
ao suposto movimento. Então, o cara, a MBL falou isso, isso e isso. Na verdade, é o cara que... alguém que tem um interesse, que tem alguém dizendo isso, diz que o MBL está dizendo. Mas o cara não tem nenhuma relevância nenhuma mesmo. Ô, Siqueira. Oi, Diogo. Alguns dissidentes do MBL foram eleitos pelo Brasil. A produção tá falando, Diogo. Muito bem, tem o... Não, Gabriel Monteiro foi eleito no Rio de Janeiro? Me parece que o Gabriel Monteiro não é mais do MBL, né? Não é. É os dissidentes. Tem o menino de Fortaleza, que a gente falou, Carmelo Neto, foi eleito também, foi bem votado em Fortaleza, vereador. Gabriel Monteiro, no Rio de Janeiro. Então, o Diogo tá falando aqui, a produção, que o Gabriel Monteiro ficou em terceiro lugar no Rio de Janeiro. Tá aí, parabéns. Ficar no MBL, esse negócio já acabou, já liquidado o Movimento Brasil Livre. E se o Siqueira quiser falar aqui na rádio, ficar chateado, ficar triste, Siqueira, manda um zap aí, microfones abertos. A gente sabe, a gente tá comentando a realidade, né? Quantos já falaram pra você, saia desse negócio, isso aí tira a credibilidade. Tá aí o resultado, 41 votos. Mais cedo a gente tinha divulgado 43. 2 votos foram anulados. Rapaz, falando de MBL, Léo, Priscila Chamas, Partido Novo, a liberal mais louvada aqui na capital baiana, um número muito bom, viu? O Novo não conseguiu um número expressivo para garantir uma cadeira na Câmara Municipal, então eles não conseguiram atingir a quantidade de votos necessária. Eu acho que no caso do Novo eram 20 mil votos, 25 mil votos, não conseguiram chegar nessa quantidade, mas a Priscila Chamas ela teve mais de 6 mil votos. Eu não sei dizer exatamente qual foi o quociente eleitoral, não sei se foi, eu vi uma conta, estava estimada em torno de 26, 27 mil, não sei exatamente qual foi. Mas passou longe o Novo. Agora, a Priscila foi muito bem votada, né? Foi isso que eu tô falando. Porque são 43 vagas, não é isso? 43. 43, ela, se não me engano, ficou entre os 30 mais votados, 31ª, uma coisa assim. Então, 5.735 votos a Priscila. Votação significativa. Ela já veio na eleição passada de uma votação também significativa, mais de 30 mil votos para deputado. Mas, assim, falta organização ao partido, né? Eu não gosto, tenho várias críticas ao Partido Novo, é um partido de nova esquerda mesmo, da agenda da ONU 2030. É um partido nocivo, inclusive, porque enganou muita gente ainda de classe média, o pessoal, uma parte ainda pequena da direita ainda cai no conto dessa linha aí dos laranjetes. Mas a Priscila, no caso de Salvador, tem uma votação boa e eu acho que, se eu não me engano, o marido dela é o presidente do partido, ou era. Sei lá, é mesmo? Eu não sei dizer. Faltou organização, né? De formar base para outros candidatos. Eles têm lá alguns critérios muito rígidos e, ao mesmo tempo, sem sentido, para estabelecer candidatos. Ô, Léo, eu não sei você, mas eu acho que esse pessoal do Novo, no caso, se a Priscila, é Priscila o nome dela, né? Se ela fosse eleita, não ia fazer nada. Tem muita gente, porque você que está assistindo sabe, ou deveria saber, sim, política é o que a gente consegue fazer agora. Não adianta ficar criando utopias, né? Eu lembro... pauta, Timóteo, pode falar que eu lembro na questão do aplicativo de transporte. Reclamaram tanto, eu não estou defendendo aqui o Alexandre, mas eu vi o que ele sofreu na mão de supostos liberais aqui na cidade. Eu acho que o Leonardo vai concordar comigo. A Priscila Chamas colocou, acho que no Facebook, no Twitter dela, não, a prefeitura regularizando, não deveria regularizar, que projeto liberal é esse? É a arte do possível. Política é a arte do possível. O que você ia preferir? Deixar a regulação da prefeitura do jeito que estava, com limitação de carros, com táxi na frota, com várias restrições terríveis, inexplicáveis. Aí vem os liberais, que é absolutamente isso que eu estou querendo dizer, não entendem que política é a arte do possível, do momento. Conservadorismo é isso, é prudência. Você vai fazer o que dá para fazer, você vai articular, vai tentar fazer o melhor. Timóteo. Aí vem a Priscila com esse pensamento liberal, com outros liberais também do Novo, criticando tudo. E se fosse vereador na casa, não ia fazer nada. Ia ficar falando, dando notinha para a imprensa, ficar falando, isso aqui não é liberal, isso aqui está sendo regulado. E efetivamente, o que você fez, o que você faz? Você quer ver um exemplo, Timóteo? Um vereador desse aí do Partido Novo eleito. Eu vou devolver o carro oficial para a Câmara de Vereadores. Ou vou economizar. Tudo besteira, na minha opinião. Idiotice, grande idiotice mesmo. Também acho. Porque, quer dizer, esse dinheiro não conhece nem a legislação. Volta para a Câmara, tem o 12º, que é obrigatório de repasse, acaba voltando para o Executivo. O Poder Legislativo tem que devolver. E esse dinheiro não vai para o tratamento de criancinhas com câncer.
vai para voltar Exatamente. novamente. E o mesmo vale, inclusive, para o chamado fundão eleitoral. Porque, veja bem, o fundão eleitoral não deveria existir. Né? É uma excrescência, é um absurdo a existência do fundão eleitoral, você, contribuinte, pagar para algum marginal qualquer fazer campanha com seu dinheiro. Né? Mas já que existe, não tem sentido você falar, eu não vou usar e vou deixar a esquerda usar. Para quê? Vou perder bonitinho, não sei o quê? Quer dizer, qual é a lógica? Vou perder. Se existe, então vamos usar para vencer, inclusive para ter congressistas, no caso, lá na frente, né? Para votar uma lei que derrube o fundão eleitoral de novo. Né? Mas não vou usar e ao mesmo tempo esse dinheiro o outro está usando, sai na frente. É uma concorrência, inclusive, desleal. Totalmente. Que a gente perde. Concordo contigo. Né? Então, o que tem de devolver é isso. Para mim, um deputado que se diz de direita e devolve recurso, não sei o quê, que está destinado para um mandato dele, ele é um incompetente. A grande realidade é essa, porque ele teve que usar o recurso para combater o mal. Se não existe a possibilidade desse valor voltar para algo que seja realmente significativo, para fazer o bem, esse valor tem que ser utilizado. Claro, você está certíssimo. Esse papo enche o saco, papinho de liberal, aí gosta de fazer comercial, eu acho uma besteira. Eu devolvi, eu não utilizo o carro da prefeitura, da Câmara, eu sou vereador e economizei. Economizou para onde? Como o Leonardo disse muito bem, esse valor depois não é destinado para um instituto, para um hospital, não é, ele volta. E a esquerda utiliza, isso é ridículo. Aí na guerra cultural, você que pelo menos se diz de direita, você tem que entender isso. Aí fica nesse papo furado, não, porque o Uber, esse projeto não foi liberal, é um projeto que está regulando, é óbvio. Você tem outra coisa, você tem outra possibilidade melhor? Você tem? Então esse papo de liberal, aliás, deveria dar um troféu, uma medalha para os ridículos do ano, aqueles que fazem parte do Partido Novo e defendem essas bandeiras imbecis sem nenhum tipo de coerência. A esquerda ganhando espaços na cultura, né, usando recurso, muita grana, e o pessoal, não vamos usar, né? Como que o Leonardo disse. O Partido Novo é composto essencialmente por imbecis, viu, Timóteo? A grande realidade é essa. Porque, quer dizer, esses caras, eles têm vamos pegar aqui um exemplo claro. Privatizações. Eles são a favor das privatizações. Aí o esquerdista, que é muito mais esperto, mais estrategista do que ele, o esquerdista, ele vai lá e coloca a militância para se dizer contra as privatizações. Mas, na prática, eles são simplesmente a favor, desde que essa privatização seja feita para criar um novo monopólio ou um oligopólio de empresas ligadas diretamente a eles. É a mesma coisa no final das contas. Por exemplo. Né? Então, aí privatiza tudo. Tem um monte de imbecil realmente que se considera liberal, né, no Brasil. Além dessa cor é ridícula, né? Negócio laranja, falando da estética aqui. Outro negócio feio, aí o pessoal gosta, né? Fizeram uma dancinha. Ô, coisa feia esse Partido Novo, é uma vergonha. Usando máscara laranja aí na rua, eu vi alguns aí. Sério? Eu vi um vídeo aí deles. Que coisa ridícula. Que cidade foi exatamente. Mas foram esses liberais, né? Liberais, entre aspas, os que estão aí apoiando a obrigatoriedade da vacina do vírus chinês, os que estão que quiseram, que apoiaram o lockdown, o fechamento de empresas, quer dizer... Que liberal é esse? Eu costumo dizer que eles são liberais apenas da cintura para baixo, né? E aí as pessoas sabem muito bem o que é que eu estou querendo dizer. São 8h06 e a gente já falou de Lauro de Freitas, falamos sobre Mauro Cardim, São Paulo também, a situação é complicada. Olha, para você, muita fé, viu? Muita oração em São Paulo. Bruno Covas e Guilherme Boulos, um invasor e um controlador, não é brincadeira. Vamos falar da Joyce Hasselman para a gente terminar o programa. Joyce Hasselman comprova mais uma vez o delírio, né? A gente não falou de Daiane Pimentel, falamos de manhã também, mas eu acho que a Joyce está no mesmo barco da Daiane Pimentel, Léo. Qual foi o percentual da Joyce lá em São Paulo? A Joyce ficou com, deixa eu ver aqui, tem aí, Diogo? Ela ficou em 6º lugar, 7º lugar, com 4%. Chegou a Joyce Hasselman. Chegou mais de... então... Peraí que a produção tá pegando aí. Joyce Hasselman e Daiane Pimentel também, se quiser comentar. A Daiane Pimentel foi candidata a prefeita lá de Feira de Santana. Feira de Santana, ficou em 4º lugar. Ali, não vou... Praticamente foi uma candidatura para usar o fundo partidário, né? Para manter ali talvez o nome, né? Ela, na verdade, já sabe que é uma candidata de um mandato só. E aí talvez queira manter o nome com certa evidência para tentar alguma coisa lá em 2020, uma reeleição para candidatura de deputado.
mas é muito difícil. A maneira como ela foi eleita, para quem acompanhou, foi basicamente surfou na onda bolsonarista. Léo, semana passada ela estava parabenizando o Joe Biden. Ela e a Joyce Hasselman. É uma dupla, Não né? é conservadora? Não é conservadora, não. Aluna do professor Olavo. Eu entrevistei a Daiane Pimentel. Ela disse que era aluna do professor Olavo. Como é que muda o discurso assim? Nunca foi, certamente, né? Em algum momento ali, falar que era ligado ao Olavo de Carvalho garantia uma certa notoriedade, né? E aí ela surfou na onda como dizem de forma pejorativa, bolsolavista, né? Mas surfou na onda do professor Olavo de Carvalho e surfou na onda do Bolsonaro também. Isso certamente não vai acontecer mais uma vez. Você acha que em 2022, Daiane Pimentel, você acha que ela vai concorrer a alguma coisa? É provável que ela tente a reeleição, né? A questão é o seguinte, Você acha mesmo? Para quem acompanha a política, esses deputados que foram eleitos aí na onda, eles ainda têm uma certa chance, embora menor, pelo seguinte, porque com a estrutura de fundo partidário que eles têm e, sobretudo, com o próprio mandato que garante indicação de emendas, entre outras prerrogativas como deputado, ele pode simplesmente usar isso para a reeleição. Você chega lá, por exemplo, a prefeitura do interior, aí uma prefeitura pequena, o prefeito tem um certo influência no eleitorado da cidade. Ele vai lá e recebe uma emenda em troca de um apoio, né, dependendo do contexto. Eu não sei se ela tem ou terá habilidade suficiente política para fazer isso, mas ela tem um comando de um partido também, que é o partido que tem, como eu disse, hoje o maior fundo eleitoral, que é o PSL. Então, dependendo do contexto, ela possa ir por essa estratégia mais pragmática da política tradicional. Mas aquele voto de opinião, de graça, que fez ela uma das mais votadas, em função de ser, entre aspas, uma bolsonarista, isso não vai ter mais. Certamente não vai ter, não vai conseguir isso. A gente falou da Daiane, mas também tem o marido dela, o Alberto Pimentel. Ele perdeu pro Jorge, até coloquei de manhã, a gente falou, Jorge Gordinho da Favela, George Gordinho da Favela. Você conhecia esse candidato, Léo? Não, nunca ouvi falar, mas tá engraçado, né? E nesse caso ele foi candidato a vereador aqui de Salvador, né? Pelo PSL, e ele entrou e o Alberto não conseguiu. Certamente montou o partido todo em função da candidatura dele, né? Não. A produção está dizendo algo muito importante. O Alberto Pimentel, ele gastou 350 mil reais na campanha dele para vereador em Salvador. Tem que ver se foi tudo isso mesmo. E o Gordinho da Favela gastou quanto? E o Gordinho da Favela, segundo o relatório aí do Tribunal Superior Eleitoral, ele gastou 14 mil reais e conseguiu a eleição. Tá aí o resultado do delírio que esse pessoal vive. Ah, desculpa aí, viu, Léo? Falei 4. A Joyce teve 1,84%. Um terço dos votos que ela teve como deputada federal em 2018 em São Paulo, na capital, viu? Para você comparar muito bem com a eleição dela agora, eleição não, né? Com a candidatura dela em São Paulo. Mais uma vez, o 1 ponto quanto? 1,84. Mais uma vez, mais uma parlamentar aí que abandonou o barco bolsonarista e caiu no descrédito, no delírio. Veja bem, é isso que eu falo. Essa Joyce, por exemplo, se ela não tivesse traído o presidente, que na verdade era algo previsível também, Timóteo. Não sei como é que só o Bolsonaro não viu que ela era uma traíra, né, pelo histórico dela. Mas se ela tivesse o apoio de Bolsonaro, a votação não era outra, né? Ela estaria lá disputando. Não estou dizendo que deveria ser ela, obviamente, mas... Seria a melhor opção se tivéssemos, no caso o pessoal de São Paulo tivesse liberdade com o PSL, o Luiz Felipe seria a melhor opção? O que você acha? Sem dúvida. Dos nomes aí, pelo menos, que foram cogitados, ele seria um excelente nome. Eu gosto muito da postura dele. Agora ele tem um problema. Eu acho que ele não empolga o eleitorado da mesma forma que o Bolsonaro, porque ele tem uma postura assim um pouco mais comedida, às vezes até excessivamente comedida para o momento de turbulência política que o país vive, carece de posicionamento, mas ele tem as ideias muito perfeitas, assim, conectadas com o que a gente precisa realmente, o que ele defende. Você acha que ele é muito moderado na defesa da verdade? Às vezes? Ele defende, ele está do lado certo, ele fala a verdade, eu gosto muito dele.
como o que ele expõe como parlamentar, mas eu acho que falta mais um pouco mais, como dizem, né, de testosterona, né, para chegar mesmo e mostrar que tem que ser assim. Eu gosto muito do Luiz Felipe, só que nós conservadores gostamos, o pessoal Red Pill adora o Luiz Felipe de Olias e Bragança. Tem que ver se ele teria força, como o Léo muito bem disse, essa vontade, aprovação popular, brincar, entrar num boteco, jogar sinuca, tomar uma cerveja. É isso, esse é o questionamento. Eu não sei se o príncipe teria essa aceitação no Brasil, né, na nossa atual conjuntura política, eleitoral, se teria chance para ser um dia um presidente da República. Eu acho muito difícil. Agora é uma pessoa muito preparada intelectualmente. Muito preparada intelectualmente, mas ele não tem aquela aproximação que o Bolsonaro tem com o homem comum, né? Ele não tem aquela aproximação de chegar e ser percebido e ter aquela empatia. O Bolsonaro é mais próximo do que a gente pode dizer do povão, né? Tá certo, são 8 horas e 14 minutos, Léo. Programa show de bola, viu? Muito bom. Muito obrigado pela sua participação, cara. Não, obrigado a você, Timóteo, mais uma vez aí. Eu espero você todo dia aqui na Brado Rádio, viu? Gervásio de manhã e você à noite, a gente já mata. Seremos líderes de audiência aqui na internet, pelo menos. Com certeza. Eu tenho certeza absoluta que a Rádio Brado vai crescer cada vez mais como veículo de comunicação, porque a gente precisa falar mais para as pessoas entenderem algumas coisas. Eu fico muito insatisfeito, às vezes, quando eu vejo alguns youtubers aí de direita, alguns formadores de opinião. Como eu já falei, né, quem não chegou depois, para não ficar repetitivo, pode voltar aí. Eu acho que essa gravação vai ficar disponível com certeza no YouTube, para ver o que a gente falou lá no início sobre essa questão aí. Olha só, 8 horas e 14 minutos, vamos soltar um vídeo em homenagem aos prudentes e sofisticados do Novo, os liberais de todo o Brasil. И вот вина зовет, стучится в нашу дверь. Brado Radio. Brado Radio. Brasil. Se for tinto, tem que ser fino e seco. A uva pode ser taná ou assemblagem. Safra 2010 ou superior. Pelo menos 4 prêmios internacionais. Que tem envelhecido em barril de carvalho francês. Primeiro uso. Por no mínimo 12 meses. Essa dica sommelier custa cara, mais de R$1 milhão, e faz parte da licitação de refeições do Supremo Tribunal Federal. Serviços extraordinários de todos os servidores da corte, inclusive dos ministros. A decisão vai ao encontro a uma portaria. Tem 293 vigilantes. Muito bem, isso lagostas com molho de manteiga queimada. Salários, vantagens pessoais, licença-prêmio, indenização de férias. Bacalhau a Gomes de Sá. Tem 58 motoristas. Refeições com lagosta e vinhos importados. Nenhum servidor público pode receber mais do que o salário de um ministro do STF. Quase 100 vezes mais do que a média da renda do brasileiro. Com assistência médica e odontológica, eles gastaram 15.780.000. E camarões ao vapor com molho de raiz forte ou agrião. Já a cachaça tem de ser de alta qualidade. Gosta de comer e beber muito bem às custas do povo brasileiro. E gastaram com auxílio funeral, morreu gente pra diabo, 204.000. Para a sobremesa, uma das 15 opções. Agora, com alimentação, gastou 12 milhões. 12 milhões. O salário triplica por causa de pagamentos extras, como o auxílio moradia. Garantidos por lei e isentos de imposto. Porque os ministros entenderam que são donos
donos da verdade. Contramão da crise, os ministros do Supremo Tribunal Federal aumentando os próprios salários. Usar essa toga, usar esse poder do jeito que dá na cabeça dele. Nós somos uma república de privilégios, né? Prado Radio. Brasil. Hora 360. Hora 360. Vamos ver se a gente consegue avançar aí e estamos à disposição também para o retorno. E olha, agora tá no ponto. Coloca aí, Joey, corta pra minha câmera também. Agora sim. Coloca aí, agora eu acho que foi. O vídeo em homenagem aos... Liberais, prudência e sofisticação. Eles são cautelosos em suas posições. Eles dão as costas aos fanatismos. Curtem uma mão invisível. Polarização? Não. Eles vestem bem qualquer roupa. Mas sem fundamentalismo. O que acontece no Vale Cinzento da Razão fica no Vale Cinzento da Razão. Liberalismo. Você curte? Hora 360. Hora